É uma grande bênção que Deus seja justo. Quem iria querer adorar uma divindade em quem não se pode confiar para agir de forma justa e fiel? Mas a justiça de Deus leva a realidades desconfortáveis. Por exemplo, Deus ordena a Israel a respeito da conquista de Canaã: nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente. Deuteronômio 20 versos 16 e 17. E no que diz respeito ao julgamento sobre qualquer um que rejeitar a salvação num dia futuro, ele também beberá o vinho da ira de Deus, e eles não terão descanso, nem de dia nem de noite, estes adoradores da besta e da sua imagem. Apocalipse 14 versos 10 e 11. Deus não esconde esses julgamentos com vergonha. Deus é luz, e nele não há treva alguma. 1 João 1 verso 5. E é no brilho resplandecente da glória transcendente de Deus que as trevas do pecado do homem são expostas como realmente são. Aquelas trevas, e o amor que o homem tem por elas, combinado com o seu ódio pela luz, João 3 versos 19 e 20, sujeitam o homem à ira justa, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12 verso 29. Embora as passagens bíblicas já citadas ofendam as sensibilidades modernas, os homens simplesmente não estão em posição de julgar se Deus é justo ou não, apesar dos seus protestos em contrário. Para o homem moderno, o importante é que o homem não esteja no banco dos réus e Deus esteja no banco dos réus. É certo que algumas das ações de Deus são difíceis de racionalizar, mas essas são ocasiões para confessarmos humildemente que não o compreendemos completamente. Veja Salmos 131 e Isaías 40 verso 14, que nos diz: quem lhe ensinou o caminho da justiça? Se Deus diz que suas ações são justas, nós nos curvamos em humilde aceitação, ou não deixaremos Deus ser Deus. E a Bíblia proclama a justiça de Deus, frequente e inequivocamente: todos os seus caminhos são justiça. Deuteronômio 32 verso 4. E a retidão e a justiça são o fundamento do seu trono. Salmos 97 verso 2. Em uma das passagens mais solenes do Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 1 versos 5 a 9, Deus enfatiza que seu julgamento é justo. Verso 5. Seu pagamento aos perseguidores é justo. Verso 6. E ele realiza justiça. Verso 8. Não vingança. Os homens não podem julgar Deus porque não entendem verdadeiramente a justiça. Os homens amam as trevas. O juízo enfatiza a busca pela justiça, uma punição justa. A vingança é mais frequentemente uma retaliação por ressentimento pessoal. A Bíblia nunca usa palavras vingança em associação com Deus. Os cananeus amavam as trevas. Sua devassidão incluía bestialidade, pederastia e sacrifícios abundantes de crianças, todos os quais seriam prontamente condenados pelas pessoas hoje. Será apenas para permitir que tal atividade fique impune? Na verdade, o que diríamos de um Deus que permanecesse perpetuamente silencioso diante de tal maldade? Não perguntaríamos: onde estava Deus? No entanto, quando Deus finalmente age, somos rápidos em encontrar falhas. A Escritura deixa claro que a destruição dos cananeus foi um ato de julgamento, uma pena capital em escala nacional sobre aquele povo por seus pecados de longa data. É por causa da maldade dessas nações que o Senhor os expulsa de diante de ti. Deuteronômio 9 verso 4. O veredito de Deus sobre os cananeus não foi motivado pela cor da sua pele ou pela sua nação de origem, não foi uma limpeza étnica gratuita. Como outro exemplo de sua justiça, Deus não mostra parcialidade. Atos 10 verso 34. A Raabe de Jericó, Josué 2, e os gibeonitas, Josué 9, são exemplos de cananeus que se tornaram parte do povo de Deus. E, surpreendentemente, no momento em que Deus começa a fazer justiça aos cananeus, ele interrompe o progresso de Israel para fazer justiça a uma família israelita. Por causa da idolatria deles, Deus julgou Acã e seu clã de maneira semelhante ao seu julgamento sobre os cananeus, Josué 7. Isto demonstra que a justiça de Yahvé não é limitada pelo seu compromisso com Israel. Quando eles pecam, ele os castiga, mostrando a glória da sua justiça. A idolatria é uma ofensa vil aos olhos de Deus e estava na raiz da pecaminosidade dos cananeus e da ordem de Deus para conquistá-los, para que não te ensinem a fazer de acordo com todas as suas práticas abomináveis que eles fizeram por seus deuses.
E por isso pecais contra o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 20 verso 18. Veja Marcos 12 verso 30. E lembre-se de que não ter outros deuses diante de Yahvé, foi o primeiro dos 10 mandamentos de Deus para Israel. Não ignore isso muito rapidamente. O que estava em jogo em Canaã era se Deus seria adorado ou se falsos deuses negariam injustamente a Deus a glória da qual somente Ele é digno. Da mesma forma, na passagem de Apocalipse 14 citada anteriormente, é a escolha deles adorar algo diferente de Deus que os condena. E no caso de Acã, é apenas a majestade de Yahvé que torna isso justo. A grandeza de Yahvé deve ser tal que confiar no que se pode ver, e não no que Yahvé disse, seja um crime que justifique a perda da vida. Os homens não compreendem a majestade única de Deus. Em todos os seus julgamentos, Deus está mostrando que não tem rivais. Assim como os crimes merecem punição em um tribunal, os pecados merecem julgamento infligido pelo Rei dos Céus, todos os pecados são crimes contra Deus. Este título é usado apenas uma vez nas Escrituras, quando Nabucodonosor louva a Deus e declara: todas as suas obras são retas e os seus caminhos são justos. Daniel 4 verso 37. Mas a misericórdia estendida a Raabe e aos gibeonitas em Canaã também é característica do coração de Deus. Seu julgamento é justo, mas Deus também usa sua justiça como pano de fundo para revelar mais claramente a glória radiante de sua misericórdia. Gênesis 3 verso 15 às vezes é chamado de o primeiro vislumbre do Evangelho. É revelador que esta primeira mensagem do Evangelho contém uma palavra de julgamento, a cabeça do inimigo está ferida, e a humanidade experimentará dor e conflito, conforme os versos 16 e 17. No entanto, a mensagem está misturada com uma misericórdia surpreendente. A vida física do casal humano continua e a semente da mulher acabará por triunfar. A salvação vem através do julgamento. A glória de Deus na salvação através do julgamento é o tema central da Bíblia. Mais do que isso, Deus graciosamente diz: a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago 2 verso 13. Se tivéssemos uma perspectiva melhor sobre a justiça de Deus, o nosso desafio não seria compreender o julgamento de Deus sobre os pecadores, mas compreender a sua misericórdia e amor para com eles. Se Deus é Deus, Ele deve ser sempre justo em tudo o que faz, e isso inclui declarar justos os pecadores. Como isso pode ser justo? A resposta está na obra expiatória de Cristo na cruz, que é Ele mesmo Deus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Isaías 53 verso 6, e as reivindicações de justiça foram satisfeitas por um sacrifício voluntário, sem pecado e substitutivo. Isto era para mostrar a sua justiça no tempo presente, para que ele fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Romanos 3 verso 26. A obra do Senhor Jesus na cruz não só justifica Deus em salvar pecadores, mas também nos aponta para uma resolução quando as nossas mentes fracas e caídas ainda estão lutando com a ira de Deus. Quando Deus julgou os cananeus, seu desejo era purificar a terra da idolatria, para que a semente escolhida pudesse cumprir sua missão de representar o Deus vivo da salvação para o mundo. Veja Gênesis 12 verso 3, e Isaías 43 verso 10. Enquanto a nação falhou em sua missão, a última semente de Abraão e do verdadeiro israelita, Jesus Cristo, não o fez. A questão é que os julgamentos de Deus sobre os cananeus demonstraram o seu santo ódio pelo pecado e também fizeram parte do seu programa de redenção ao longo da história, ambos conceitos que levaram finalmente à cruz de Cristo. Lá, Deus fez algo muito mais profundo do que apenas executar a justiça, Ele mesmo tomou o julgamento, na pessoa de seu Filho. À luz do que Deus realizou e revelou de si mesmo na cruz, o homem não tem desculpa para recusar a salvação de Deus. Deus ignorou os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque Ele fixou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem a quem Ele designou, e disso Ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17 versos 30 e 31. Deus pode salvar o pecador com justiça e julgar com justiça. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é.
Deuteronômio 32 verso 4.